Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre transformação de tensão, né, e as tensões principais obtidas através do círculo de Mohr. Então, basicamente, a gente vai rever só essa parte de tensões principais, ou de estado plano de tensões, e vamos entrar aí diretamente no círculo de Mohr. Tá? Basicamente, nós temos aí as três formas aí do estado de tensão, na realidade duas: o estado tridimensional de tensões, né? Então, esse aqui é o estado 3D. E temos aí o plano, né? Plano de tensões, correto? No estado tridimensional de tensão, basicamente ele é um elemento infinitesimal que representa o estado de tensões que o material está sendo solicitado devido a um esforço realizado e suas propriedades geométricas. Thiago, simplifica isso daí. Uma viga, certo? Aplicado uma carga. Então você tem uma solicitação e tenho aqui a parte dimensional, seção transversal, certo? Através de um momento, a gente vai conseguir chegar a uma tensão que está sendo aplicada. Tá? Lembrando que a gente está falando de tensões. A gente pega esse pedacinho e analisa como que está sendo o comportamento de tensão nesse material, correto? Isso é interessante porque se a gente quiser analisar pontos diferentes da viga para determinar quais são as tensões em cada ponto, com a mesma solicitação a gente consegue, correto? Por isso que a gente pega esses pedaços infinitesimais e trata do estado plano de tensões. Nesse primeiro aqui é o estado tridimensional, que basicamente eu tenho as minhas minhas tensões normais em Y. Em Y porque está seguindo a mesma direção do eixo Y. Em X seguindo a mesma direção de X e em Z a mesma direção do eixo Z. Tá? As normais seguem a mesma orientação dos eixos. Cisalhamento. Cisalhamento, basicamente, a gente vai pegar a tensão de cisalhamento que está faceando aqui a normal de Y. Então, ela vai me dizer que ela está na face Y. Então, é um tal na face Y na direção Z. Tá? Se a gente pegar como outro exemplo, essa segunda tensão de cisalhamento aqui é uma tensão que está na face X, então é um tal, face X, na direção de Y, tal XY. Não importa a orientação das letras, tá? Pode ser tal ZY, ZX, mas que represente aí a face e a direção que ele está tomando, ok? Então esse é o estado tridimensional. Se a gente vier aqui, por exemplo, no exemplo dessa viga, eu tenho um estado plano de tensão, porque eu estou observando, não tem nenhum esforço nessa direção ou nenhuma característica que gere uma terceira dimensão, uma terceira tensão, tá? no terceiro plano. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e elimina essas tensões do plano Z. Tá? Se eu eliminei, eu vou passar a ter esse cubinho simplesmente com as minhas tensões em Y e em X. Olhando da minha vista top, a gente vai ter aqui essa visão que é o meu estado plano de tensões, correto? No estado plano de tensões, deixa eu até apagar isso aqui porque está muito feio. Vamos observar aqui que vai ser o que a gente vai estar estudando, o que a gente vai estudar e vai aplicar no nosso círculo de Mohr, tá? É muito interessante a gente adotar isso aqui. Tiago, o que eu adoto positivo e o que eu adoto negativo no meu círculo, no meu plano de tensões? No plano de tensão, sempre vou pegar com orientação ao centro, tá? Vamos pegar do centro e pontuar para a direita. Peguei do centro para a direita. A minha tensão de cisalhamento, que eu estou enxergando aqui, ó, ela tá, se eu posicionar no centro e seguir a minha linha da tensão de cisalhamento aqui, ó, ela vai gerar um movimento. Ela vai gerar um movimento anti-horário. Tá? De novo, se eu peguei daqui, como se fosse um momento, e seguir a minha tensão de cisalhamento, ela está gerando como se a pecinha estivesse girando no sentido anti-horário. Anti-horário positivo, correto? Então a minha tensão de cisalhamento é positiva. Então essa tensãozinha aqui é uma tensão tal XY positiva. Porque na realidade a gente tem duas aqui composições. A gente tem a composição do plano X e a composição do plano Y. Tá?
Na composição do plano Y, a gente vai fazer do mesmo jeito. Vou pegar daqui, vou pegar daqui no eixo Y e vamos olhar para cima, para o eixo Y, certo? Se a minha tensão está vindo para cá, ela vai girar em qual sentido? Sentido anti-horário, sentido horário. Se é sentido horário, é negativo, correto? Então, a tensão de cisalhamento dessa parte superior é menos tau x, y. Então, aí a gente tem a divisão das duas tensões de cisalhamento, que é a parte mais complexa de análise de adoção de sentidos do plano de tensão, correto? As tensões de tração são tensões positivas. E se caso houver uma tensão de compressão, é uma tensão negativa. Então, sinais adotados, correto? Sempre analisando do centro e verificando se para qual lado que o quadradinho vai girar, se é sentido horário ou se é sentido anti-horário. Por que a gente tem que analisar dessa forma? Porque aqui nós temos um aglomerado de tensões. Na parte superior, nós temos o nosso sigma y, vírgula, e temos o nosso menos tau x, y nesse caso. Tá? E desse lado de cá, a gente vai ter o nosso sigma x positivo, né? Deixa eu até apagar isso aqui é só para exemplificar. Positivo, vírgula, tau x, y. Então, quem acompanha o sigma x aqui é positivo, e quem acompanha o sigma y, por estar nessa característica, é negativo, beleza? Adotado esses sentidos como positivo e negativo, a gente já tem um bom caminho andado aí para a análise dos planos de tensões, transformando isso aí em tensões principais, que é o objetivo do círculo de Mohr. Tá? Na realidade, o ciclo de Mohr é uma representação gráfica da transformação de tensões principais. Aqui é quando eu faço uma angulação do meu plano, né, e identifico quais são as tensões geradas após essa angulação. Tá? Basicamente, a gente faz uma análise estática do plano, e onde a somatória de todas as tensões tem que ser igual a zero. Tá? Na realidade, você faz um somatório de forças, como você tem áreas unitárias, essas áreas unitárias se transformam em tensões, onde o somatório de todas elas tem que ser igual a zero. Então, a resultante das duas tem que ser igual. Tá? Não se preocupem tanto com essa parte, que não é o objetivo da nossa aula. Quem quiser uma aula mais específica, eu tenho uma aula somente para a determinação e o equacionamento dessa parte do sistema tridimensional no plano de tensões até chegar no nosso equacionamento. Equacionamento geral é esse equacionamento que a gente tem, onde é dado do ponto central até a minha coordenada no plano de tensões normais e tensão de cisalhamento. É a diferença entre os dois sigma x e sigma y dividido por 2. E aqui nessa parte superior basicamente é o meu tau xy. Tá? Esse cara aqui basicamente é isso aqui. Ó. Se a gente pegar esse triângulo, tá? A gente tem aqui uma hipotenusa, um cateto adjacente e um cateto oposto, certo? Então se a gente quer saber o tamanho daqui até aqui, o meu H vai ficar igual sigma, meu cateto adjacente, vamos lá, H é igual cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado elevado a meia, certo? Raiz quadrada. Então, H vai ser igual o cateto, quem que é o H aqui? Já vou fazer a substituição. O meu H vai ser esse aqui é chamado de R, tá? Que é o raio. É meu R. É igual, ó, cateto adjacente, essa distância que é esse pedaço. Sigma x menos sigma y dividido por 2 ao quadrado, mais o cateto oposto, que é meu tau xy. Tau xy ao quadrado. Então, opa, tem 2 quadrados aqui ao quadrado. Deixando a raizinha aí, né? Isso aqui tudo elevado a meia dentro da raiz. Então tá aí da onde que sai esse raio. Entendido? Tá? Então a gente passa o outro lado simplesmente ao lado negativo dessas equações, tá? Bom, lembrem que esse plano que a gente adotou de tensão e tensões normais de cisalhamento é somente para o plano de tensões.
Muita gente confunde os sentidos adotados aqui. Observem que aqui está para cima positivo no cisalhamento e para a direita positivo nas normais. Tá? Isso aí vai mudar lá quando a gente chegar no ciclo de Moore. Beleza? Então aqui a gente já tem equacionado os nossos elementos. Eu vou abrir mais o 2θp, né, quando a gente chegar lá no ciclo de Moore, que eu acho mais interessante. Fechado? Então, revisado aí a parte de plano de tensões, agora vamos seguir para o ciclo de Moore. O ciclo de Moore basicamente é a representação gráfica das nossas tensões aplicadas nos elementos. Tá? Desculpa. E onde a gente tem algumas características de tensões, tá? Inclusive tem algumas até que não foram mostradas nesse aqui. Lembrando que todo esse material foi retirado do livro do Beer, tá? Tem o Beer e tem o... Aliás, esse aqui é do Hibbeler. Temos o Hibbeler e o Beer também. Então, vou acrescentar uma aqui, que esse aqui é o meu sigma 1 e aqui é o meu sigma A, né? Por enquanto é bidimensional. Sigma A e aqui é o sigma B, que são as duas tensões principais, então são raízes, né, do equacionamento geral dessa expressão gráfica. Então beleza, então nós temos aqui as características. Não se preocupem tanto com essa parte aqui inicialmente. Vamos entender como fazer o desenho, tá? Primeira parte, estabelecer o sistema de coordenadas entre coordenadas e abscissas. Coordenada e abscissa desse caso. Minha abscissa, minha coordenada. Minha abscissa vai ser minha tal, tá? E minha coordenada vai ser o meu sigma. Então, estabelecido, agora eu preciso estabelecer uma adoção de positivo e negativo, tá? Então eu vou adotar não, essa bibliografia adota aqui para baixo positivo no nosso eixo de tensões e para a direita positivo no eixo de tensões normais, para baixo positivo nas tensões de cisalhamento, tá? Adotamos aí fizemos esse primeiro passo, que é adotar o sistema de coordenadas, aí a gente já está apto a marcar o centro do círculo colar, tá? Qual é o centro do círculo? Basicamente vai ser a média entre as minhas tensões normais, tá? Então eu tenho aqui meu quadro de tensões, meu plano de tensões, certo? Eu estou adotando aqui o mais simples para critério de explicação, tá? O XY, sigma X, sigma Y, certo? O meu centro vai ser basicamente o sigma C, que é o centro, é o sigma X mais sigma Y dividido por 2, que é a média entre as duas tensões normais. Tá? Então, vou pegar aqui, vou adotar um ponto qualquer, tá? Lembrando que está fora de escala. Desse ponto qualquer aqui, nós vamos ter uma coordenada. Essa coordenada é dada por essa fórmula. Então, basicamente, encontrei, faz a média aí, já pode jogar essa média aqui, você já vai ter o ponto central do seu ciclo de Moore. Tá? Vai depender da característica dele, se ele tem tensões positivas, negativas, lembrando que são as tensões normais. O terceiro passo, vou usar ele aqui em cima mesmo, é identificar o ponto A. Como que a gente identifica o ponto A? Basicamente, o ponto A é o ponto formado entre as coordenadas dos meus elementos normais em x e a coordenada do meu elemento normal em x e da minha tensão dos elementos x e y. Vamos adotar o primeiro aí. Então, meu ponto A, quem que vai ser? Ponto A. Vou pegar da esquerda para a direita, né? Então, sempre vai ser sigma primeiro, que é a minha coordenada, que vai ser sigma x. Ele é positivo porque está para direita para fora, então é tração positivo. Adoto o ponto do centro e sigo a força. A força está gerando um movimento no sentido anti-horário. Se é anti-horário, é positivo. Então eu vou colocar aqui vírgula tal x, y positivo.
certo? Esse é o meu primeiro ponto, ponto A. E aí a gente vem aqui, ele vai dar aqui, eu vou arbitrar um ponto, tá? A minha tensão normal em X é positiva, então ela vai dar mais ou menos aqui. Então esse aqui é meu ponto sigma X. Deixa eu anotar aqui. Meu ponto A, que tem meu sigma X, certo? A minha tensão de desalinhamento XY é positiva. Se ela é positiva, ela vai vir seguir para baixo. Positiva para baixo aqui nesse ponto, certo? Vou adotar aqui um ponto. Perdoe a reta meio torta. Então tenho aí tal XY, tá? Nesse cantinho aí. Beleza, depois que eu adotei o tal XY, eu vou analisar o outro lado da moeda, né, que é o que sobrou de tensões no meu plano. Eu vou adotar o tal YXY. Do mesmo jeito, análise do centro para o elemento que eu vou estar trabalhando, sigma Y, vou chamar isso aqui de ponto, ele chama de ponto G, vou chamar, ó, ponto G, hein? Vou chamar de ponto G também. O ponto G aqui vai ser sigma Y positivo, vírgula, paro em cima do meu ponto, do meu centro do plano, sigo a força, né, como se estivesse fazendo um momento, e aí eu vejo que ele está girando no sentido anti-horário, horário. Se é horário, é negativo. Então, se é negativo, é para aqui, negativo menos tal x, y. O que vai acontecer? Esse ponto G vai ser um ponto para cima. Por quê? O sigma y é para dar mais ou menos aqui, correto? Depois a gente faz essa análise. E aí vai ser o seguinte, ó, a gente vai ter um ponto aproximadamente aqui. Por quê? O meu tal é negativo, se negativo é para cima, tá? E aí aqui eu vou ter meu ponto G, que é sigma y menos tal xy, certo? Ligo os dois pontos, vamos ver se vai dar certo aqui. Opa, deu um pouquinho. Isso aqui tem que bater, tá? O centro. É porque está fora de escala, por isso que não bateu. Então temos os dois. Agora eu estou apto a traçar o meu círculo de Mohr. Tá, vou pegar outra cor aqui. Vou adotar um círculozinho aqui. Esse círculo, ele vai fazer o seguinte. Vamos pegar ele aqui, ó. Esse cara é o raio. Tá? Peguei o raio dele. Onde o raio tocar, ó, observa que aqui nesse ponto, o meu raio tocou aqui, ele é diferente dessa coordenada, tá? Então ele é maior do que o meu sigma x. Aqui eu vou falar que é meu sigma a, tá? E aqui nesse ponto eu vou falar que ele é meu sigma b, tá? Que são os dois pontos das extremidades, que são minhas tensões principais, que é o objetivo que a gente quer do ciclo de Mohr. Estou cruzando no centro aí, tá? Acreditem que está no centro. E aí, beleza. Só que agora a gente vai ter que tirar aí alguns elementos para poder chegar nessas tensões numericamente, né? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Eu sei que essa distância daqui até aqui é Opa, não precisa, né? Essa distância até o centro da minha linha de abscissa até o centro é dada pela média. Então eu vou tentar determinar o sigma A agora. Então vamos lá, são duas raízes, né? Sigma A, vírgula B. Vai ficar igual. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Sigma A, vírgula B vai ser igual. Sigma A nada mais é do que essa distância mais essa distância até aqui, ó. Só que se a gente observar, se a gente trazer o raio para cá, ó, essa distância é o raio que foi adotado anteriormente. Então vai ficar sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos raiz, não, aqui vai ser só mais o raio, certo? Como são duas raízes, a gente pode colocar isso aqui no mesmo elemento. Por quê? Se a gente quiser descobrir o sigma b, é basicamente a gente pegar a nossa média, né, a nossa média aqui, e subtrair desse raio aqui, ó, que é esse pedaço que a gente vai encontrar o nosso sigma a. Então vai ficar o seguinte, se eu quero achar o a e o b, a vírgula b vai ficar sigma x mais sigma y
dividido por 2, mais ou menos o meu raio, certo? Então, se eu cheguei aqui nesse equacionamento, eu já tenho o valor das minhas tensões principais. Sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos o valor do raio, que é raiz quadrada de sigma x menos sigma y, sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Certo? Então, nós temos aí os valores das duas tensões principais através do ciclo de Mohr. Tá? Não vou chegar nos ângulos, tá? Porque aqui a gente tem um ângulo considerado como zero, daqui para cá a gente tem 2θp, 2θp, daqui para cá a gente tem o θs, tá? Não vamos entrar por enquanto, 2θs, né? Não vou aumentar por enquanto nos ângulos, eu vou parar por aqui para não ficar tão extenso. Então essa aqui foi a explicação da confecção do ciclo de Mohr a partir do equacionamento, ok? Então depois a gente resolve alguns exercícios e explica um pouco mais sobre os ângulos.